Sejam todos bem-vindos em mais um episódio do nosso Boss Mind, nosso podcast. Você que já está nos acompanhando, ó, um tempão, já tem visto que a gente tem conteúdo aí, ó, pra dar com pau. Não tem corte, gente. Mas você acabou de chegar e fala, quem são esses seres humanos aí atrás da telinha? Bom, eu sou a Vera Araújo, contadora, educadora financeira, mentora de negócios e sou sócia da Soraya em diversos projetos. E eu tenho ultimamente trazido aqui, a Soraya também tem dado uns convidados aqui, trazendo pessoas especiais, empresários que passaram por processos e estão trazendo para vocês a fórmula. Mas não é mágica, é só a fórmula. Só vai ser mágica quando você começar a fazer o processo. Então sejam todos bem-vindos aqui em mais um episódio. Gente, vou respirar e tentar falar devagar. Pegue o link do episódio de hoje, mas no finalzinho. Vai lá no grupo que você faz parte, que você nem sabe por que você tá lá, e joga, compartilha. Tem os administradores que vai chamar sua atenção, e você vai lá e fala, ai, desculpa, eu não sabia. Mas joga, porque eles já viram. Quem tá lá atento aos grupos já pegou, já começou a assistir a gente, começou a seguir. Isso ajuda a gente pra caramba. Curte, compartilha e se inscreva. E pede pra família também, principalmente a família de empresários. Bora lá, Soraya. Empolguei, né? Fala, galera. Isso que ela falou que eu vou falar devagar. Respirar e falar devagar. Metralhou. Fala, galera. Eu sou a Soraya Mendonça, educadora financeira, mentora empresarial, cientista contábil, empresária. E hoje eu vou começar contando pra vocês que eu sou escritora. Tcharam! Esse daqui é o projeto Quais de Mim Você Procura, o qual nós fazemos parte, né, Vera? Uhum. Estamos aqui nesses 4 livros. Eu tô em 2, a Vera tá em 3. E é uma coletânea, aliás, é a maior coletânea de mulheres escritoras e investidoras do Brasil, já reconhecida pelo Recorde Brasil e na fila do Guinness Book. Por que investidora? Porque a gente não vai ficar milionária com isso aí, não. Não vai para as livrarias. Você só consegue adquirir um exemplar com uma de nós. Então já entra, depois de terminar, entra no direct, manda uma mensagem aí abaixo também e fala, quero meu exemplar. A cada livro vendido, um é revertido em doação para mulheres que vivem em situação de vulnerância. Não tem corte. É só adequando o cérebro e a língua, que um tá mais rápido que o outro. Situação de vulnerabilidade, que vivem em comunidades carentes, que na penitenciária, em vários lugares aí que você às vezes pensa, cara, não tem salvação. Então são histórias de mulheres que servem para inspirar outras mulheres. Venha conhecer o Quais de Mim Você Procura. Bora lá? Bora lá, a gente tem mais um convidado especial, o Abimael. Antes do Abimael começar a se apresentar, porque só ele pode falar dele mesmo, eu vou falar como é que eu conheci o Abimael. Vocês assistiram o episódio onde a Wanderly esteve aqui? Se não assistiram, perderam, gente, porque lá nós estamos dando bronca, viu? É aquela que tome lapada. Foi. Aí você fala, não, eu assisti. Falei, mas lembra que eu me conectei a ela depois de ter entrado num grupo, através da Thelma? A gente sempre tem que dar referência. Dar referência e agradecer sempre. Nós começamos a fazer lá o projeto da USP, dos empresários, né? Planejamento estratégico empresarial. E ele também foi um dos empresários que estavam fazendo parte desse projeto. Juntamente com a Wanderly, que carregou um monte de empresários, né? Só que algumas vezes eu via, né, ele ia, né, frequentava caladérrimo, saía, fazia as atividades e ia embora, né, olha o ser humano. Uai, ela é influente? Caladérrimo. Chegava lá e saía caladérrimo, pelo menos é o que eu observava. Aí, dá um tempo, tal, ele mandou uma mensagem, na verdade a Wanderly falou assim, Vera, o Abimael vai te ligar, porque ele tem um projeto bem legal, eu acho que foi interessante, eu vou conectar vocês dois e tal. Falei, beleza, ele me liga. Mas me liga da estrada, gente, porque o homem não para. Ele tem que falar com ela, tem agora. Aí a conexão caiu e tal. Marcamos um outro horário e ele começou a apresentar um projeto bacana que eu estou com ele também. E dali a gente começou a nossa amizade também. Parceria de negócio, amizade. E onde ele veio parar? No Boss Mind. Agora com vocês, Abimael. Ui, enfim. Ai, que medo. Fala assim. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, Vera, Soraya, estar aqui no Boss Mind. Para mim é um privilégio, né? E o privilégio é sempre quando a gente tem a oportunidade não só de contribuir, mas de aprender também. Não é? Eu acho que é assim que é a nossa jornada. Eu sou Abimael Bueno, como muitos conhecem, né? Sou empresário também, casado, pai de 2 filhas, né? Tenho 47 anos. E um ser humano, como todo mundo fala, normal, não é?
Às vezes o empresário, as pessoas olham e falam, passa por algumas situações que você olha, parece quase sub-humano, né, em alguns momentos, mas enfim, estamos aqui para poder contribuir, colaborar de alguma forma, né, e espero que eu aprenda com vocês, tá? E é um prazer enorme estar aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sempre peço para a Soraya contar qual é o objetivo do Boss Mind. Quem nós queremos atingir? Quem queremos atingir? E por que nós trouxemos o Abimael? É que eu ia continuar. Você. Você bem genérico, né? Você que é empresário, que é chefe, que é líder, que é dono, que é boss, que às vezes está se sentindo, ai meu Deus, o que eu fiz? Não está sozinho. Empresariar é uma atividade solitária, mas você não está sozinho. Então aqui o Boss Mind é o seu território, é onde você encontra outras pessoas que passaram e estão passando pelo processo de ser empresário e de repente aqui você vai falar, olha, agora eu entendi que fase eu tô e como que eu faço para ir para a próxima. Por isso que o Abimael está aqui. Exatamente. O Abimael, eu estava no momento lá dos nossos treinamentos que a gente estava fazendo e você começou a contar um pouco da sua trajetória no empresariar. E teve uma das falas lá que falei assim, faz sentido eu convidar o Abimael. Depois você me contou também na nossa entrevista de bate-papo, que era o processo que você passou, você tinha, depois você voltou a trabalhar, aceitou receber um valor de salário menor, depois acabou se tornando sócio lá da empresa. Você me corrige se eu estiver errado, porque a história é tua, tá? Aí você fala, velho, tá doida? Mas conta esse processo, porque vai fazer sentido para quem está nos acompanhando. O alcance do nosso Boss Mind, gente, já tá internacional, né, Soraya? Eu acho sensacional quando chega os números e fala, a gente está nos Estados Unidos. Esse dia chegou na China, eu falei, gente, quem na China tá vendo nós? Chegou no mundo, então. Aí chegou. E para nós faz sentido. Então, isso também criou uma conexão com você, pela história, e vai conectar com outros empresários que falam assim, nossa, eu também passei por isso. Nossa, estou passando por isso. Nossa, não somente eu passei. Então, ou se de repente está no momento de, ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? Então, por favor, conte essa parte da sua história, mas fique à vontade se você quiser contar mais ou menos ou cortar. Porque você viu que eu não contei tudo, né? Deu a manchete. Só deu a manchete. Na verdade, é mais cômodo ou comum, né? As pessoas falar só que está dando certo. Então. Aí o que está dando errado, a pessoa, por inúmeros motivos, ela não fala, não é? E às vezes é esse motivo que ajuda as pessoas a conseguirem alcançar os seus objetivos. Porque ela olha e muitas vezes ela se identifica, né? E ela vê que o resultado ou o sucesso, ele não é o final, ele é uma trajetória, né? Então, para você percorrer do ponto A ao ponto B, tem essa trajetória, né? Então, às vezes as pessoas olham e observam você no momento que você já está performando, né? Mas às vezes ela não conheceu aquela trajetória que você passou para chegar até lá, né? O que se desenvolveu, resiliência, aprendeu, caiu, levantou inúmeras vezes. Isso é interessante e cada vez que passa o que eu percebo é que as pessoas estão começando a ficar mais à vontade de falar, né? Porque ela chega lá e fala, olha, hoje eu tenho resultado, hoje eu consigo performar, hoje eu aprendi a ponto de ensinar, né? Mas quando ela estava lá sem saber o que ela fazia ou sem saber nem ler, né? Ela não conta. Né? E é legal a gente ver que as pessoas elas fazem parte desse processo, né? Porque o que é uma máxima que falam muito aí, né? O CNPJ, não existe CNPJ sem um CPF, né? CNPJ não cria CNPJ, né? Então, se tudo parte de um CPF, né, de um ser humano, né, às vezes as coisas, os resultados profissionais não estão indo bem, é porque talvez aquela pessoa ela não esteja bem, por inúmeros motivos, né? Por problemas de crença, às vezes traumas do passado, às vezes falta de competência técnica naquele momento, né? E faz com que ela tropece, não é? Mas eu costumo falar o quê? Eu trabalho muito com a autorreflexão, não é? Desde pequeno, como eu nasci numa fazenda, num sítio, num lugar muito simples, meus avós eram produtores, não eram donos da fazenda, tá? Eram produtores de uva, né? Ou seja, cultivavam uva para fazer vinho. Então nós crescemos nesse ambiente em sítio e fazenda. Então a gente veio da área rural, né? E comecei a trabalhar muito cedo nessas atividades, auxiliando meus avós, meus pais também. Meu pai, né? Minha mãe é dona de casa e meu pai é pedreiro. Né? Provavelmente essas horas ele deva estar em algum telhado ou construindo em algum lugar por aí ainda, com 74 anos de idade. Né? Caraca. Exato. E ali eu pude observar, né, durante muitos anos, né, o que eles carregavam de princípios, né, os quais alguns, tá, que faz sentido para mim, eu carrego até hoje.
né? É óbvio que tem mudanças que a gente precisa avaliar a posição temporal também, né? O tempo influencia muito as culturas e o que dá para você adaptar e replicar hoje, ok. E algumas coisas que não seria nem interessante você cultivar, porque a criação dos antigos era diferente das nossas, né? Mas é exatamente isso. Aí eu vi desde pequeno que eles carregavam alguns princípios que eu me identifiquei, né? E falei, eu acredito que essa seja uma melhor forma de eu viver carregando alguns princípios, tá? O qual muitos eu trago até hoje. Né? Eu costumo falar, até quando faço palestra, participo de alguns podcasts também, eu falo sempre disso. Eu falo da semente, né? Mas a semente não é algo teórico, né? É algo que eu vivenciei. Né? A minha avó, ela plantava, né, feijão, e aí ela tinha uma ferramenta que eu não me lembro o nome, né, que ela colocava o feijão dentro, e a mesma ferramenta ela fazia assim, abria um buraco, soltava o feijão, e ela fechava, só que ele não enterrava. E eu ia atrás com o pezinho enterrando, né? Mas essa ferramenta, ela abria o buraco e soltava o feijão, abria o buraco e soltava o feijão. E eu fui enterrando, aí teve eu me lembro, né, eu acredito que eu deveria ter uns 5 anos, talvez, mas eu me lembro porque eu lembro do sermão que ela me deu. Né? Aí eu enterrei, chegou um momento que eu parei, voltei, comecei a desenterrar, e ela ficou muito brava comigo. Ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, mas porque não nasceu, está estragado, não brotou, né? Aí, porque eu olhei tudo verdinho do lado, e olhei aquilo, e eu vi que não deu certo. Eu falei, tá tudo certo, tá estragado, eu vou desenterrar. E ela ficou brava. Aí ela me chamou e me deu um sermão, né? Aí ela explicou de uma forma muito simples, analfabeta, né? Uma forma humilde, né, algo que eu consegui hoje observar que eu acho que é o que faz muito sentido para a minha vida, não só nos negócios, como pessoalmente, né, que é o plantio e a colheita. Né. Aí ela explicou, falou, olha, a gente tem um processo para fazer isso. A gente tem que arar a terra, a gente tem que escolher a semente, a gente planta, a gente molha várias vezes por dia, tal, para isso crescer. Isso não é da noite para o dia. E tem da noite para o dia. E tem algumas sementes que não nascem. Né? Então, assim, você está desenterrando, isso não vai nascer agora, você tem que ter paciência, esperar que tudo tenha um processo, tem que plantar e esperar todo esse processo, cuidar, molhar para que esse feijão nasça. Né? Então, o que eu vejo hoje? Hoje as pessoas estão assim, vivendo de uma forma muito caótica, atrás de resultado, é indicador, é métrica, e isso daí está deixando todo mundo ansioso, exatamente por quê? Porque os resultados, eles cobram isso da gente, a gente acaba ficando acelerado, né? E a gente não percebe que isso gera várias consequências negativas no nosso convívio familiar, para a nossa saúde. Porque tudo tem processo, e às vezes a gente quer atropelar o processo. Às vezes o processo natural, não é? Então, assim, hoje mesmo a gente vê as pessoas falando sobre a inteligência artificial. Eu falo com muitos empresários, e tem empresário já ficando extremamente preocupado, né? E às vezes você olha o negócio, às vezes é negócio pequeno, né? Negócio assim, simples, né? E que nem bom, se aplica ferramentas de inteligência artificial no negócio dele, ele está desesperado porque está todo mundo falando, ele está com medo de ficar de fora, né? Então, assim, porque as pessoas estão nesse desespero de querer que as coisas aconteçam rápido, os resultados virem logo, né? Então, isso acaba atropelando alguns processos, né? Que são necessários, né? Para que você consiga ter um resultado, né? E, enfim, nessa vida de nascer num lugar simples e crescer, alguns perrengues nós tivemos, vários, né? Aprendizado, profissões, enfim, tive uma profissão que é um pouco inusitada para muitas pessoas, entendeu? Trabalhei mais de 10 anos na hora, eu era guarda-costas. Né? Então eu trabalhei muitos anos com isso, eu fazia, assim, tecnicamente falando seria segurança pessoal, mas as pessoas gostam de chamar esse já li logo da Whitney Houston. Ó, fazendo ela dessa, né? Muitos anos que eu trabalhei nessa profissão, eu tive a oportunidade, assim, ímpar de conviver com pessoas que realmente entre mudava a economia do mundo, sabe? Sheiks da Arábia Saudita, grandes empresários aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de estar atuando com eles. Né, e nessa função, né, a gente não fala, praticamente, né, mas eu ouvia muito, então isso fez com que a gente fosse aprendendo algumas coisas também, entendeu? Que legal. Viu, gente, como é importante ouvir? Às vezes você fica atropelando as coisas, ouvir é construtivo. Faz parte. Os momentos, né? Nem fala. Tem momento que falar. Uma das partes que aí eu gostaria que você destacasse aqui foi a questão de você passar por um processo, ter que mandar um currículo, voltar, falar, não, agora eu tenho que voltar a trabalhar assim, até na construção de ser chamada, uma coisa que, acessórios, porque uma das coisas foi assim, mas por que você quer essa vaga se você é qualificado? Que me chamou a atenção também na hora que você estava contando a sua história. Vamos lá, gente, presta atenção, escuta. De formação eu sou bacharel em Direito, né? Eu me formei em Direito, trabalhei alguns anos na área de advocacia, em escritório de advocacia.
né, mas estudando outras coisas, que eu tinha um pezinho já no, vamos falar assim, na área comercial, em relações institucionais, vamos falar assim, em vendedor, né? Eu gostava de comunicar, gostava de fazer essas pontes, até durante muitos anos eu fazia algo que para mim era ajudar as pessoas, mas profissionalmente depois eu fui aprender que era intermediação de negócios, né? E, então, de formação na área jurídica, depois me formei em administração de empresa, pós em administração também, estou fazendo MBA agora, em IA para negócio, né? E eu já empreendia quando isso aconteceu, né? Eu já tinha me formado, eu tinha um pesqueiro, aliás, eu tenho ainda, ele está paralisado as atividades, mas enfim, por erro estratégico, né? Na época, eu tive um negócio que eu investi muito nele, a ponto de deixar ele bonito, placa, firma ok, tudo certinho, e eu gastei o fluxo de caixa e capital de giro, fluxo de caixa eu não tinha mais capital de giro, ou seja, olha para você ver que falta de planejamento, né? O que muitos brasileiros sofrem, ou seja, tem muita garra, muita vontade, até um pouco de dinheiro, mas não tem planejamento, não tem estratégia. Aí age errado, o objetivo final dele sabe qual é, né? Infelizmente, né? O resultado final. E isso aconteceu comigo, né? Eu acabei falindo, e falindo bem legal. Enfim, a minha esposa já trabalhava numa empresa e eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu acredito que muitas coisas acontecem na nossa vida, eu não acredito que seja por sorte, né, ou por destino, muitas vezes é por decisão ou falta dela. Eu acredito muito nisso, né? E eu cheguei um momento que eu falei, cara, eu tenho que tomar uma decisão, as coisas não tão fáceis e eu vou ter que parar com isso, né? É triste, você monta um negócio, tal, você se empenhou e aplicou dinheiro, se dedicou, então você tem um envolvimento não só técnico, mas intelectual, mas assim, emocional com o negócio, né? Você desenha, você cria, você deu vida para aquilo, daqui a pouco você fala, fecha o portão, infelizmente, desliga a luz e vamos embora, né? Só que eu tinha que tomar uma decisão, que eu vi que as coisas estão ficando piores cada dia que passa. E enfim, falei, vamos ver o que acontece, né? E aí, minha esposa trabalhava nessa empresa e eu falei, pô, será que tem alguma coisa para mim fazer, hein? Né? O rapaz tinha acabado de assumir a empresa lá, eu falei, olha, não tem nada para você fazer aqui. Eu olhei e falei, acho que tem. Falei, acho que tem. Eu vi os motoboys parando, encostando nas motos lá. Falei, tem sim. Ele falou, mas não tem. Eu falei, tem. O que eles fazem? Não retiram os aparelhos lá da empresa e ganha por isso? Eu falei, tá, eu posso fazer isso. Aí você ficou incomodada porque, às vezes ela pensava como eu me sentiria, mas por isso que eu falo para você, a gente tem que realmente desenvolver certas habilidades, tá? De você olhar qual a sua situação e qual o próximo passo que você tem que dar. É que você pode tomar a decisão de você ir lá, abraçar o joelho, encolher e chorar, né? Ou de você falar, cara, eu vou tentar fazer algo para que esse cenário mude, né? Você tem que esperar fundo, às vezes você tem que engolir o ego, você tem que engolir muitas coisas que às vezes ela te atrapalha em alguns momentos, né? Mas enfim, eu falei, vou para cima, tá? Aí peguei e falei, o que eles fazem aqui? Aprendi, peguei os negócios e comecei a fazer. É um trabalho de motoboy, ir lá pegar aparelho, né? Na casa das pessoas, entregava aí e ganhava por isso. Inclusive, eu pegava o serviço que os outros caras não queriam fazer. Eles pegavam, falavam, isso aqui não vou porque é ruim, porque é longe. Eu falei, dá tudo para mim. Eu pegava aquela pilha embora, eu mesmo fazia os agendamentos lá, ligava para o cliente. E, enfim, momentaneamente, eu sabia que aquilo tinha um prazo de validade. Isso já estava, eu já tinha essa certeza. Eu falei, isso aqui tem um prazo de validade. Isso aqui é uma onte momentânea para que outras coisas aconteçam. E aí eu comecei a sentar o pau, entendeu? Eu saí de manhã e voltava à noite e comecei a ter o resultado que eu precisava para aquele momento. Eu falei, cara, eu não estou vendo lá na frente, eu só quero ver esse passo. Deixa o segundo ou terceiro passo para depois, né? E comecei a fazer. Aí um dia eu fui levar o dono da empresa em algum lugar, não me lembro onde, né? E começamos a conversar e tal. Ele falou, você é desenrolado e tal, o que você faz? Mexe com isso. Eu falei algumas coisas para ele. Aparentemente ele ficou meio cético, né? Falou, pode ser que ele esteja com vergonha de falar, né? E tá criando uma situaçãozinha diferente. Mas eu falei, tudo bem, né? Aí eu falei, entrega um currículo. Daí eu entreguei um currículo para ele. Daí ele olhou aquilo, ele me chamou e falou, cara, isso aqui que tá aqui é tudo verdade? Eu falei, sim. Ele falou, cara, você trabalhou no internacional, você trabalhou em companhias grandes, tem formação nisso, formação naquilo. Por que você está fazendo esse trabalho, cara? Eu falei, cara, porque eu acredito que nesse momento, se fosse necessário para ele, não, cara, eu acho que você pode ser útil em alguma coisa aqui dentro da empresa. Eu falei, então vamos para cima, né? Aí eu entrei, fui na área comercial, né? Comecei na parte de vendas, fiquei um tempinho ali, estruturei o departamento de vendas, liderei o time de vendas durante um tempo, implantei, mesmo de uma forma mais simples, porque a empresa estava no início ainda, né? Um sistema de vendas ali para o pessoal melhorar, fiz análise de como estava, né? A métrica de vendas da empresa, e dali eu fiquei um tempo como supervisor de vendas, né? Daí, como já era bacharel em Direito, também conhecia um pouco da administração, né? Eu fui para a área administrativa, né? Aí eu trabalhei durante um tempo, né? De auxiliar administrativo. Aí eu comecei a contratar as pessoas, montei os processos, ajudei a organizar a empresa e eu fiquei como gerente administrativo da empresa durante alguns anos, né?
E aí eu organizei tudo a empresa a ponto de ele ficar bem mais ausente na empresa, né? E aí depois de administrativo eu fiquei um tempo também como diretor da empresa, tá? Assumi a diretoria da empresa e fiquei tocando ela logo, entrou no processo e eu estudei para isso. Mas antes, o que eu sempre fiz, olha aqui para vocês entenderem, antes de eu assumir determinada atividade, que eu já atuava daquela forma, ou seja, eu aprendia tudo o que precisava naquela profissão. Antes disso acontecer, em alguns empregos que eu trabalhei, né, como CLT também, às vezes eu almejaria uma promoção, eu olhava um cargo de supervisão, de liderança, o que eu fazia? Eu olhava o que precisava ser feito e começava a fazer, mesmo sem ganhar como, mesmo sem ser reconhecido como, e não tinha problema nenhum, mas eu começava a exercer aquela atividade. Então, boa parte das vezes que eu fui promovido, eu já entrei eu já conhecendo o que eu fazia. Isso me ajudou muito, né? Então, assim, enfim, eu não sei se vocês trabalham no CLT, né? Mas às vezes quem faz um pouquinho a mais é o puxa-saco, não é isso que eles falam? Ah, você está fazendo nada extra, não precisa, para de ser bobo, para de ser... Mas eu nunca vi dessa forma. Eu falei, se a empresa precisa e eu posso fazer, por que não vou fazer? Não, entendeu? Eu falei assim, tá, independente de uma hora, pode ser que ela conheça ou não, mas assim, eu vi que tem necessidade, por que eu não vou fazer? Né? Eu tenho condição de tomar essa decisão, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero fazer mais. Eu procuro sempre fazer isso. E ali não foi diferente. Então, antes de eu receber a promoção, é importante, porque senão falar da impressão que foi muito fácil. Não foi. Porque eu tive que gerar valor, tive que fazer aquilo acontecer. Então, quando chegou a promoção, aquela atividade eu já merecia. Eu já tinha estudado o que precisava fazer, melhorava os resultados, ajudava os indicadores. Ou seja, chegava um momento que eu olhava e falei, cara, eu acho que não tem muito o que fazer aqui, já está rodando, eu acho que eu preciso de alguma coisa a mais. Mas isso foi naturalmente. Nenhuma das promoções que tinham lá, de forma alguma, eu pedi. Eu sinalizei que eu queria, mas eu fui fazendo, que eu vi que precisava, né? Enfim, aí fiquei alguns meses, né, ele me chamou para ser sócio, tá? A gente tocou essa empreitada junto, chegou um momento que ele acreditou que não fosse mais necessário ele estar lá na empresa e eu acabei comprando a empresa, entendeu? Né? E isso daí é um trajeto, Vera, assim, que realmente eu aprendi muito. Eu aprendi muito, até porque, voltando um pouquinho atrás, infelizmente, a pandemia, ela causou uma destruição em massa no planeta, não só com as perdas de vidas, mas com muitos negócios que deixaram de existir, né, que acabaram, enfim, empresas que faliram, que não conseguiram se adaptar. E outras aproveitaram da oportunidade e cresceram, né? O ramo ao qual eu atuo foi um deles, né? Então, a empresa, no meio da pandemia, ela dobrou de tamanho, né? Então, eu tive ali, foi um teste de fogo para mim, por quê? Como eu iria contratar pessoas, sendo que as pessoas não queriam trabalhar? Não quero trabalhar, não quero sair de casa, não vou sair. E a empresa precisando, a empresa era no processo de expansão, né? Então não conseguia fazer com que as pessoas vinham para o trabalho. Eu falei, nossa, que desafio não que a gente pegou. Agora a empresa crescendo, todo mundo em casa, né? Então mexo com telecomunicações, com TV, internet e streaming, né? E o que acontece? As pessoas se encaram em casa, pandemia, todo mundo ligado na TV, como as próximas notícias, o que está acontecendo e tal. Então, o que aconteceu? Automaticamente as pessoas em casa assistiam mais, então dobrou a empresa de tamanho, né? E outras do segmento também tiveram esse crescimento, né? Então, foi um desafio enorme, porque eu tive que ir na casa das pessoas, fazer entrevista lá, conversar, mostrar que elas podiam trabalhar de forma segura. Tive que realocar todas as pessoas em casa e quem não tinha estrutura para isso, a gente foi lá, estruturou para que ela trabalhasse em casa de uma forma mais segura, mais confortável, perto da família. Porque muitos funcionários falaram, cara, não vou trabalhar, que eu não sei se eu consigo, ou se o mês que vem alguém na minha casa vai morrer, tal. Então, assim, foi um negócio muito difícil. E as pessoas tiveram muita dificuldade para adaptar, né? E olha que interessante, interromper aqui. Mudou-se o cenário. A pessoa não foi buscar emprego. A empresa foi até a casa do fulano para buscá-lo. A pandemia teve esse total poder também sobre isso, né? Mudar o cenário, ruptura e tudo. Eu preciso de você. Sei que você é bom, mas você tá com medo? Peraí que eu vou até você. Que normalmente a gente vai na empresa, né? Fazer, agora online, mas vai. Não, eu sei que você tem qualificação, vou para você que você tem, que eu quero você comigo. Que é interessante. Sim, e isso acontecia, porque eu pegava, ia lá com máscara, tudo, fazia entrevista na casa da pessoa, ela sentava lá na varanda, tal, conversava, explicava como é o trabalho, forma de monetização, como que ia ganhar e etc, o que precisava. E a pessoa, tá bom, e mesmo assim ainda tinha dificuldade, porque às vezes a pessoa ia trabalhar, tinha dia que ela estava mal, acordava psicológico abalado, falava, tô com medo de pegar o vírus e morrer, não vou trabalhar hoje. Então, assim, foi bastante difícil lidar com a situação. Mas a gente superou, né, esse estágio difícil, né, que todos nós, infelizmente, passamos, né? E isso aí realmente fez com que a gente pensasse em coisas diferentes, porque eu acredito muito, tá, que o crescimento nosso ele não acontece com a gente na zona de conforto. Não é síndrome do sofredor, né? Mas as situações, né, de desafio que a gente passa na vida,
ela faz com que você pense em coisas que quando você está na zona de conforto, você não pensa. Você não pensa, tá? Então ali às vezes brota em você, né, possibilidades, pensamento, oportunidades, e você começa a se pensar como você agiria, você começa, mentalmente mesmo, você começa a falar, se isso acontecer, será que eu consigo fazer isso? Será que eu vou para lá? Como eu posso dar esse passo? Como eu posso sair dessa situação? Se você tem uma zona de conforto, tudo já diz, né? A zona está confortável para você, então você não precisa exigir muito de você para que algumas coisas aconteçam, né? Então eu vejo muito isso, que às vezes as dificuldades que algumas pessoas passam, se elas, enfim, olharem de uma forma um pouco além do que aquilo que ela está passando, né? Eu costumo falar, você está no atoleiro, não olha para os seus pés, entendeu? Né? Olha para a parte seca, porque senão a impressão que se dá é que você está afundando mais, né? Então assim, eu tive vários problemas na minha vida que fez com que eu conseguisse criar esses calos, né? Enfim, eu com 18 anos de idade, pra você ter uma ideia, eu praticava artes marciais, eu vivi no mundo das artes marciais, né? E eu jogava bola. Eu estava num lanchonete com os amigos, tá, na cidade de São Roque, aí vem um carro, sei lá, um rapaz lá que estava com a moça, ele acho que tinha ingerido bebidas e droga, ele perdeu o controle do carro, entrou dentro da lanchonete e atropelou 5 pessoas, né? Uma delas era eu, né, que estava lá. Aí eu fui esmagado no para-choque de aço de uma caminhonete e tive as 2 pernas fraturadas, expostas em, assim, diversas. 5 fraturas expostas na perna esquerda, 3 na direita, ou seja, foi bem complexo daí, né? Aí todo mundo caído no chão lá, uma menina estourou a bacia, outro perdeu o joelho, enfim, foi um amigo que estava comigo lá também, ele fraturou as 2 pernas na parte do fêmur, mais em cima, né? Quando eu vi o carro vindo, eu tentei pular, então pegou nas 2 partes de baixo da minha perna, né? Enfim, tinha 18 anos aí, fomos socorridos, tudo. E uma das partes que foi bem complexa para mim foi que, não foi para mim, para minha família toda. O meu pai estava lá no hospital, o médico conversando com ele, após fazer uma limpeza, fazer aqueles tratamentos emergenciais ali. Ele falou, ele estava numa sala ao lado que eu estava, só que a parte de cima tinha um vão, estava aberto, então eu consegui ouvir o que ele falava, né? Daí ele falou para o meu pai, falou, olha, eu só preciso dizer para o senhor aqui, provavelmente vai ter que amputar uma das pernas do teu filho, tá? Que ela está numa situação muito complicada, a gente vai tentar com que isso não aconteça, mas eu já estou te falando porque eu preciso te avisar que a situação que está bem complexa. Provavelmente isso vai ocorrer, tá? Então eu vi que o silêncio predominou. Ou seja, meu pai ele chorou, ficou bastante triste, né? Porque, pô, além de eu ajudar, né, que eu lá no sítio, eu ajudava com as atividades dele, eu praticava esporte, jogava bola, tinha vida, né? Corria e brincava, se divertia como um jovem normal, né? Adolescente. E aí foi difícil, porque eu passei um processo bem complicado, né? Porque imagina, as 2 pernas quebradas, fiquei meses de cadeira de roda, porque você perde equilíbrio. Se você tem uma ferida, você apoia na outra. Eu não, eu quebrei as 2. Então eu fiquei muitos meses de cadeira de roda, depois fui aprender a andar mesmo. Porque quando você pisa, o cérebro demorou para te mandar comando para as pernas, você desaprende a andar. Então começava a andar, caía e tal. Enfim, essas coisas chegou um momento que eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Jovem, falei, cara, não vou perder minha perna ruim, uma hora não ficava legal e tal. E aí, enfim, passa um monte de bobagem na cabeça, mas eu nunca perdi a esperança, nunca perdi a fé de que eu ia sair daquela situação, né? Sempre tive bastante pessoas amigas que gostavam de mim por perto, me ajudou bastante também, é legal, é bacana, né? E imagina, com 18 anos, entendeu? Então, assim, aquilo ali já foi uma saidinha para mim, 1 ano e pouco depois já estava jogando bola de novo, praticando atividade física, né? Aí depois voltei para as artes marciais, trabalhei nesse ano que eu falei para vocês agora, eu fiz vários cursos, enfim, faixa preta de artes marciais e tal, né? Superei aquele desafio como outros que vieram depois, entendeu? E eu olho sempre dessa forma, eu vejo que às vezes a dificuldade que você está passando, ela não é o fim, ela é uma fase, não é? E se você olhar com esses olhos, você consegue superar, né? Óbvio que tem pessoas que precisam buscar ajuda e devem, né, buscar ajuda, mas tem pessoas que às vezes, sei lá, se é de Deus ou é alguma uma visão um pouco mais espiritual, ou realmente quando você desacelera, você acessa outro tipo de informação, de conhecimento que te faz com que você consiga olhar as coisas de uma forma diferente, né? Então é o que eu faço para procurar assim, fazer com que as dores sejam menores. Que legal. Deixar de ter, você nunca vai ter problema, né? Mas a gente precisa, né? Não tem o que fazer, né? Eu acho que, né, o meu ponto de vista, não acho errado quem pensa diferente, né? Mas, sob o meu ponto de vista, a gente sempre tem uma outra alternativa. É questão de escolha. Sabe que é impressionante tudo isso que você falou, que você viu que a gente ficou absorvida aqui, né? Eu não sabia da parte dos 18 anos, já tinha conectado a outra parte. Absorvida, mas assim, 2 coisas que eu queria pontuar. Primeiro como a avó da gente é sábia, né? Muito. Muita sabedoria
que vai muito além do que qualquer formação. Total. É de vida mesmo. Então, assim, você pode estar aí pensando do outro lado, cara, eu não tenho paciência para esperar o processo. Eu já plantei ontem, porque tem uma galera que vai fazer entrevista para estagiário e pergunta quando que vira CEO. É isso aí. Falei, bem, calma. Tem um processinho. E tem gente que fala assim, eu tô fazendo. Eu não sei se eu tô fazendo o que tem que fazer, mas eu vou esperar o resultado. Gente, até para dar merda, tem um processo. Então não é também que eu tô fazendo uma coisa hoje, vai dar merda amanhã. Vai ter um processo. O resultado virá um resultado bom ou um resultado ruim. Então a gente tem que estar atento aos sinais, aos micro-resultados, ao que está acontecendo nesse processo, olhar ao redor. Ah, nasceu um galinho. Opa, uma hora vai vir o feijão. Então este olhar a gente precisa ter também, porque senão a gente fica esperando. Só o resultado final e o resultado final acaba. É ruim. Porque você não estava tendo as ações direcionadas, não estava vivendo o processo correto. Então é muito importante as pessoas também terem essa consciência. Que eu vejo hoje em dia, nós mesmos falamos muito de, tem que seguir o processo, tem que aguentar passar pelo processo. Tá, mas como é que eu sei se eu estou indo na direção certa? Ou se eu estou indo na errada? Olha o que está acontecendo durante o processo. Quais são os sinais que estão vindo? O que é que você está plantando também? Se você está plantando feijão, não vai dar uva. Então, tudo isso a gente tem que ter essa consciência. A segunda questão que eu gostaria de destacar é, sim, fomos CLT. E eu falo, eu nunca trabalhei para os outros, eu sempre trabalhei para mim, às vezes na empresa do outro. Mas fazendo o trabalho do outro, porque as pessoas estão confundindo isso. Está trabalhando para você dentro da empresa do outro, mas para você. Para você. O seu negócio, né? Só. Então, assim, isso é uma coisa que eu falo, o que você falou aí, amei. Depois eu vou colocar lá na Caleb, assim, pra passar. Porque é uma coisa que eu sempre falo. Eu não vou te dar uma promoção se você não me mostrar que você é capaz de ocupar aquele cargo. Então, primeiro você vai ter que me mostrar. Então, primeiro seja. Porque é crença, Soraya, a galera do RH vai cair matando, tô nem aí. É uma coisa minha. Por que eu vou te promover se você não me mostrou que você é capaz? Pra mim não faz sentido. Então me mostra que é capaz e você vai chegar lá. E eu falo isso, olha que delícia você falar. Fui lá de motoboy, passei por isso. O processo deu uma avaliada, viu que tava plantando feijão, ia nascer feijão, ia tava nascendo a galinha. Tava no rumo certo. Continuou, cheguei a ser sócio e depois fiquei dono único, exclusivo, absoluto. Então é isso, você se mostrou sempre capaz de ir para o próximo nível, até mesmo para ser sócio e depois para ser o proprietário exclusivo, o único que ficou. Então, a galera hoje em dia já não entende, não é só questão de imediatismo, questão de, com a IA, com as redes sociais, tudo é para ontem. Mas e o que eu faço? E a minha parte? Não conta? Tem que contar. Sim. Então, isso é muito importante e é muito difícil você mostrar isso pro outro. Porque ele só quer fazer o meia boca e é real. Eu vim fazer entrevista para estagiário quando eu viro CEO. Uai? Como assim? Às vezes a gente precisa quebrar algumas regras, tá? Eu penso assim, eu procuro replicar o que eu já validei, tá? Porque assim, você viu enfim, teve inúmeras oportunidades de pessoas aprenderem muitas coisas durante a pandemia e tal. Teve um momento dos coaches que cresceram, das pessoas realmente responsáveis no que ensinam, né? Mas isso gerou uma confusão na cabeça das pessoas, né? Então, assim, inclusive gerou um desabastecimento na cadeia profissional, porque muitas pessoas falam, cara, se eu ganho um funcionário operacional, ganho, sei lá, 2.000, 3.000 reais, eu falo, cara, eu vou fazer edição de vídeo. Eu vou empreender, né? Eu ganho isso por semana, tchau, trabalho, né? Só que eles viram que a realidade não é essa, né? Então, assim, enfim, talvez o que foi vendido... E sabe o que acontece? Nesse período, quando eles notou que a realidade não era essa, não se prepararam, e aí eles não estão aptos para voltar no mercado de trabalho, como CLT, porque ficaram 2, 3 nem lá nem cá. Só uma observação. Não tem nada contra o trabalho de vocês, tá? Não, mas essa é a realidade. Desculpa aí, mas é a realidade. Vira uma porra. E eu aqui... Ó, a pessoa congelou o dedo, eu falei alguma coisa errada. Eu falei. O povo falou de editor de vídeo, eles já se movimentaram ali, pô. Não, mas você imagina quantos deles não nasceram, o meu primo sabe fazer. Meu sobrinho vai fazer edição de vídeo aí por 50 reais e o sobrinho achando que ia fazer por 5 mil. E aí não ficou bom nem para um nem para o outro. E eles não têm maturidade para assimilar essa informação e processar para ver se ela realmente é verdade ou não. Por isso que eu falei, eu prefiro, Vera, validar os processos. Na empresa foi assim. Eu fazia, não ia falava pro chefe, né?
Eu falava pro CEO, eu falava, olha, eu tô fazendo isso para ver se dá, não esquece, eu não fazia nada disso. Eu fazia errado, muitas vezes eu errei um monte e ele não foi sabendo. Quando deu certo, eu falei, olha, enfim, a gente plantou isso aqui, deu certo, tá dando resultado, vamos estender para os demais departamentos ou não, vamos investir aqui para que o departamento melhore e tal, o que você acha? Nossa, como você fez isso? Foi bom, enfim, deu certo. E eu costumo fazer isso, Vera, por quê? Eu já paguei o preço para errar e aprender, então assim, a minha obrigação, se eu for ensinar no mínimo o que eu aprendi que deu certo. Né? Já. É óbvio. Encurta a curva de aprendizagem, né? Exato. É óbvio que tem algumas variações também, enfim, né? Às vezes o que deu certo para você, a forma que você usou essa estratégia pode ser que funcione bem para você, para outra pessoa pode ser que não, porque tem uma série de fatores que envolvem. Mas, enfim, não enganar os outros, assim, abertamente, como acontece, assim, né? As pessoas... Né? Não tem nenhuma formação zero, absoluto naquilo, não sabe nem nada. Face. E vai ver como ele tem bagagem para fazer isso, né? Assim, né? Fica difícil, né? E as pessoas que estão do outro lado, às vezes está desinformada, ela pega e considera aquilo como correto, né? Principalmente, né, ligado à saúde emocional. Tem um monte de gente que se confundiu, parou de tomar remédio por alguns motivos e tal. Eu falo porque a gente conversa muito, a gente se relaciona com empresários, né? A gente viu que tem pessoas que têm problema com isso, né? Falou, mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aqui? Né? Então, assim, isso aí foi um pouco complexo, né? Porque ficou muito livre as informações. Tá? Mas também teve muitas oportunidades. Teve pessoas que teve que se reinventar. Né? Eu conheci uma mulher que ela trabalhava numa doceria, ela fazia bolo. Né? A doceria fechou. Né? Enfim, eu até tive a oportunidade de auxiliar em algumas coisas lá com ideias, né? Aí ela falou, faz bolo de pote e vende, entendeu? Ela falou, mas como vender? Não sei nada de vendas. Eu falei, faz assim, faz assado, de repente, e dei umas dicas para ela. Aí ela começou a vender e acabou empreendendo, né, com aquilo. E outra, sobreviveu, aí o marido colocava na moto e ia entregar, ou seja, suprir as necessidades dela. E isso aconteceu muito na pandemia. Criou-se pequenos negócios, sim, né? Mas infelizmente aquilo que aconteceu comigo lá atrás, né, com muita vontade, muita garra de superar e talvez pouco conhecimento, né? E algumas pessoas faliram e algumas infelizmente ainda estão para falir. Né? Então, assim, por isso que é interessante, né, cara, a diferença ramo da educação corporativa, de negócio, planejamento estratégico, é o que eu amo fazer, eu gosto de fazer. Isso mudou minha vida, não só profissional, como pessoal, também aplicar isso na minha vida e ajudar a organizar a minha vida, me dar uma direção. Porque organização é tudo. Né? Não, é inacreditável como a gente produz muito mais, mas muito mais com menos energia. Né? Muito mais com menos energia. Eu até lembro, um tempo atrás eu estava... com um empresário, enfim, ele tinha, indiretamente, era sócio de mais de 40 e poucas empresas, sabe? Ele tinha umas 12 empresas que era dele, e eu conversando com ele, falei, cara, não consigo administrar um clube de pesca, como que eu sei fazer isso? Eu falei, fui incompetente, um único negocinho com 5 funcionários, e, né, aí eu fui aprendendo, vendo assim que tudo é processo, aprender como funciona, delegar atividades, avaliar competência de forma estratégica, porque se você não fizer isso, você não cresce. Né? Ou cresce desordenado e capota lá na frente, que é pior ainda. Pior, né? Que é pior ainda. Você fica com um monte de fraturas, né? Às vezes, dependendo do momento que você tá, você cair, velho, é muito perigoso. Né? Às vezes você não tem... Porque você leva uma cadeia, uma cadeia de pessoas junto com você, né? Então... Sim. Porque às vezes você não está preparado para patrocinar aquele erro. Né? Se você está preparado financeiramente, você ouça, pô, vamos lá, e recomeça. Mas não é assim, essa é a realidade de muitos empreendedores, né, ou empresários. Né? Então, às vezes você tomou cometeu uma falha ali, dependendo do momento que você está, às vezes é mortal para o teu negócio, entendeu? Né? Então, por isso que às vezes a gente aqui, né, eu falo muitos empresários, né, às vezes dando um treinamento, consultoria, né, fala, cara, se o cara não baixar o ego, contrata você implementa o sistema e a pessoa não aplica, não replica, não vê que está errando, né, não vê que ele tem condição de melhorar, sabe? Pessoa que é muito resistente a mudanças, né? Você fala de inovação, vou ter que, como é que é? Diversificar. Não, diversificar não tem a ver com inovação, diversificar é uma vertente. Mas inovação, às vezes, é você fazer a mesma coisa que você faz de forma diferente. Né? Isso já é inovar. Não é que a gente chegue de processo tecnológico, dependendo do negócio. Mas, às vezes, não entende. Eu falo, vou ter que criar outros negócios. Nossa, vou ter um monte de funcionário, mais gente. Não, às vezes você pode fazer o seu negócio uma visão diferente. Né? Você aplicar inovação lá e ver de que forma você pode avançar de forma mais estratégica. Isso muda totalmente a realidade de negócio. Você sabe que, assim, constantemente na parte financeira, na parte de consultoria e mentoria financeira, a galera contrata a gente para não fazer o que a gente fala para fazer. E adianta o quê? Só pra dizer que tem. Quando você fala, faz assim, mas assim eu não quero. Eu faço assim. Você tá dando certo? Se tá dando certo do jeito que você faz, continua. Mas se você me contratou, eu acho que porque você quer um outro direcionamento. Então, assim, é muito desafiador você convencer a pessoa de que ela tem que fazer o que ela tem que fazer. É porque tem a ver com cultura.
E com o ego, aquilo que você falou, eu vou mudar o jeito que eu sempre... Ai, industrial, gente, eu nunca vi uma categoria de gente que gosta de falar, mas sempre fiz assim, que nem industrial. Eu vim desse ramo, tá? Em duas. Trabalhei no Grupo Votorantim e na Gerdau. Eu sempre fiz assim, e eu fico olhando e falo, não é possível. Alguma coisa mudou aí, não é possível. Mas enfim, acontece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dessa empresa que você veio de motoboy a dono, durante o período que você galgou e cresceu aí, tinha algum funcionário que era da base operacional e continuou até você ser sócio ou não? Sim. E como que foi a tratativa com essa pessoa? Olha, eu tentei aplicar para ela como se alguém estivesse fazendo comigo. Mas infelizmente tem pessoas que elas não estão abertas a isso, né? Elas continuam fazendo o que elas faziam antes, né? Às vezes estranha um pouco essa aceleração, né? Algumas pessoas falam, tá lá porque é amigo do dono, tá? Nunca vi, não conhecia, sabe? Né? Mas tem algumas pessoas assim, que ainda permanecem na empresa, entendeu? Fazendo atividades que elas faziam, né? Aí quando eu assumi, enfim, eu tive que tomar algumas medidas, né? De fazer algumas adequações, tá? Né? Enfim, algumas demissões que foram necessárias e recontratações ou contratações de novas pessoas mais adequadas ao perfil do que eu precisava, né? E fui aplicar o estudo, né? Que é planejamento estratégico dentro do negócio, né? Fui olhar onde está tendo as falhas, os erros e ao longo de um tempo colocar a casa em ordem, né? Analisar assim, os problemas internos que dependiam de mim imediatamente, né? Enfim, ação imediata, né? Que eu tinha que corrigir ali que dependia de mim, parte estratégica interna, olhar ali, corrigir processos, né? Enfim, ver onde estão os gargalos, tirar, reduzir custo, adaptação predial, etc. Né? E ficar atento aos fatores externos, né? Que, enfim, movimentação de dólar, o governo, a legislação, que às vezes depende do tipo de legislação que tem, ela influencia no seu negócio, né? E fui fazendo com que a empresa se tornasse um pouco mais saudável, né? Aí comecei a diversificar também em outros negócios, né? Investir também em imóveis e tal. E também tudo de forma estratégica, porque, Vera, uma coisa também que esse dia estava com um empresário, ele estava falando, né? Ele, enfim, teve um faturamento expressivo com o negócio dele lá e saiu. Eles me chamam de Bima, tá? É um período que eu tenho desde a infância. Ô, Bima, você tem amizade de todo mundo, você conhece um monte de gente, que é uma das coisas que eu também amo fazer, viu, Vera? Network. Oh, meu Deus do céu. Isso aí foi, tá bom, isso aí me ajudou demais, né? Enfim, não tô com só de business também, né? Mas assim, relacionamento, você conhece pessoas boas no meio da trajetória, que vale a pena a gente falar, né? E eu falei para ele o que? Você conhece um monte de gente, me indica isso para comprar terreno, comecei, chegou uma hora eu falei para ele, viu, por que você tá fazendo isso? Não, que eu tenho que investir. Aí eu tive que falar para ele que nem tudo, velho, é oportunidade, cara. Nem tudo é oportunidade. A gente toma muito cuidado com isso, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, que às vezes está ligado realmente a mindset, né? Às vezes a pessoa vem, enfim, de uma escassez muito grande e tal, né? Então, Pedro, né, falou, tem que pegar meu dinheiro lá, o dinheiro vai sumir se não some. Infelizmente tem um pouquinho a ver com crença. E eu falei, cara, nem tudo é oportunidade. Aí ficou com um terreno, pagando impeto de um monte de coisa, não tinha planejamento para construir o que fazer. Falei, cara, e o que você vai fazer? Falei, nossa, os ativos viraram um passeio. Vai valorizar. Mas tem que ter uma estratégia para isso, né? Senão não faz muito sentido. Então nem tudo é oportunidade, né? É importante ver oportunidade em muitas coisas, e muitas coisas que tem muita gente que não vê realmente. Mas também nem tudo é oportunidade. Então a gente tem que realmente avaliar e de forma estratégica ver se aquilo é oportunidade. E você sabe que você trouxe uma coisa muito importante, porque teve um tempo da pandemia até para cá, um pouco antes, de falar de conexões, network, que as pessoas começaram a olhar como se tudo fosse uma oportunidade, aí a investir ou o tempo ou tudo lá, aí não começou a vingar e começaram a tipo, terceirizar e aquela coisa toda, porque ficaram sério. Isso não dá certo, network não dá certo. Calma. Você aplicou a semente no lugar errado, né? Jogou a semente no lugar errado. Como que você diria aí, sei lá, 3 passos para a pessoa identificar que é uma oportunidade para ela? Então, exatamente. O que acontece? Primeiro, a pessoa, de fato, ninguém não pode fazer as coisas com ansiedade na hora do calor da necessidade. Quando você vai comprar algo, né? Você olha, você gosta, o ideal é você dar uma pausa e parar e ter certeza que aquilo você vai comprar. Então, assim, uma das coisas que eu também no passado errei um pouco foi isso também, de acreditar em algumas coisas antes de parar e pensar, avaliar. A gente tende a ser mais reativo a algumas coisas, infelizmente, né? A gente precisa olhar com esses olhos, tá? Mas o importante para você ver oportunidades ela é muito subjetiva. Então, depende do que. Você tem que olhar no contexto geral, não olhar só especificamente aquilo. Se, por exemplo, é um terreno, tá, vou comprar um terreno. Amigos vêm até mim e falam, eu tô vendo um terreno em tal lugar, o que você acha? Você acha que eu devo comprar ou não? Eu falei, não sei.
Agora, recentemente, eu fui com um amigo aquele, ele comprou, tá? É um terreno ali em frente ao Morumbi, né? O estádio, né? Ele tinha, enfim, entrando um negócio para ele lá, ele olhou e falou, porque é uma mega oportunidade e tal. Eu falei, por que é oportunidade? Falei, porque é lá em frente ao Morumbi. Mas por que é oportunidade? Por quê? Você tem que fazer pergunta, por quê? Aí depois fui olhar e falei, realmente faz sentido, não é? Enfim, é um lugar que é bem estratégico, pode fazer algumas coisas também, né? Se ele quiser. Então, você tem que olhar no contexto geral, tá? Se aquilo é uma oportunidade, não, se é um terreno, você tem que olhar para por que você quer. Primeiro, você tem que fazer pergunta. Por que você quer aquilo? Se você for comprar de forma estratégica, você falou, eu preciso de algo que me traga um retorno financeiro. Você tem que olhar, por que isso aqui faz sentido para mim? Tá? Aqui funciona como casa, dá para mim montar uma área comercial ou industrial, tem potencial, o que movimenta naquela região, né? Para você ir lá e ver se aquilo é uma oportunidade ou não. Porque se você compra e depois você olha, às vezes pode ser que seja até um lugar desvalorizando. Né? Às vezes você compra, já aconteceu isso. Um amigo comprou um terreno grande num lugar e 3 anos depois que ele comprou, né, mas já tinha um projeto daquilo. Né? 3 anos eles montaram um presídio, entendeu? Pertinho. Valorizou. Então, se você... Enfim, se você olhar de repente com um outro ponto de vista, pode ser que você consiga utilizar. Enfim, né? Mas aí desvalorizou um pouco. Assim, né? As pessoas falam, pô, não quero morar... valorizar uma casa, quem que moraria ali talvez, né? Só se fosse, de repente, pessoa próxima de quem estivesse ali, né? Tal. Mas aí, então, por isso que às vezes nem sempre o que você vê como oportunidade, para uns pode ser... Pode mudar o cenário daqui a uns meses, daqui a uns anos, né? Sempre, você tem que sempre observar, tá? Se primeiro é oportunidade para você, porque o que é oportunidade para nós, às vezes não é para você. Você busca, tem que ter clareza. Eu acho que o primeiro ponto é a gente saber ter clareza do que a gente quer. Tá? Porque se você fala assim, eu preciso ir para vamos falar que eu estou indo para o lado do empreendedorismo. Vai chegar alguém e falar, cara, eu sei que você está com dinheiro, eu estou vendendo um carro, você não quer comprar? Você fala, eu vou comprar que eu faço vendo dinheiro. Só que você não vai lá ver se esse carro é um carro vendável, ver como é que ele é o mercado, ver se é carro que está desvalorizado, ver se a manutenção é cara. Não sei se aquilo é viável. De repente você comprar porque se você tem dinheiro, eu vou comprar. Não. Às vezes não, às vezes tem que falar não. Entendeu? Então assim, tem alguns fatores que você precisa observar, tá? Um deles é isso, você ter clareza do que você quer. Né? Outra, você tem que saber de finanças, né? Você tem que conhecer, porque tudo envolve dinheiro. Se você tá com Adorei essa... Repete em voz alta. O ser humano tem que saber do quê? De novo. Nossa. Porque vocês, não eu, é óbvio que vocês são especialistas. Mas a pessoa precisa ter pelo menos uma noção. Sim. Ela tem que ter uma noção, ela tem que saber que aquele dinheiro que ela tá, ela tem que saber gerir aquele dinheiro. Não é nem o que se ganha, porque eu acredito que se você tiver um bom negócio, tá, um negócio organizado, estratégico, bem gerido, aquilo vai te dar um retorno, tá? Mas qual é o próximo passo? Entendeu? O que você vai fazer com aquele dinheiro? Depois que ele entrar, né? E aí bate a ansiedade, né? Aí primeiro você volta momentaneamente lá na infância, né? Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria ter aquilo. Aí você respira, passa aquela ansiedade. Falou, mas eu cresci. Tá, mas eu queria comprar isso, eu queria comprar... Peraí, eu vou crescer mais um pouquinho, deixa eu vir na minha realidade. Que conversa, é uma delícia, né? Achei sensacional que 2 coisas que ele falou aí, de você identificar oportunidades, remete diretamente a nós, gente. Desculpa aí, tem que vender meu peixe. Enriqueça financeiramente. A gente tem um treinamento que é para você aprender a lidar com suas finanças. Ótimo. Então, o que é uma oportunidade financeira, o que não é, sair das dívidas, né? Sair de um ativo a virar passivo. Exatamente. Então, enriqueça financeiramente. E clareza. Clareza a gente trabalha totalmente no just in time. É uma imersão ali, um dia inteiro, em 12 horas. Impossível a pessoa não sair com clareza. Impossível, a não ser que ela chegue lá, cruze os braços e fale, não vou ouvir. Porque mesmo se ela ouvir alguma coisinha, o cérebro captou, né? o cérebro captou. Então é clareza. E justamente porque a gente acredita nisso que você acabou de falar. Eu tenho que ter clareza e eu tenho que ter possibilidades financeiras. Porque só clareza sem dinheiro, você fica desesperado. Tá, e agora o que eu faço? Só dinheiro sem clareza é merda. Exato. Então tem alinhadinho, isso é muito bom, gente. E isso independe do objetivo. É uma coisa que você precisa entender qual é o teu. Exato. Né? Tem gente que tem clareza pra coisa, mas tem dinheiro pra A. Tem gente que tem clareza e tem dinheiro pra B, C e D. Então depende também de cada um. Muito, muito, muito legal. Tinha que fazer meu pitch. Mas é importante, sabe porque a gente tá falando? A gente tá numa mesa de gente grande. Vamos falar assim. Então, educação financeira deve ser ensinada na escola. Desde pequenininho, porque tem muita gente hoje que é adulto, desregrado, porque ela não teve educação nem estrutura lá atrás. Né? Porque não é o que se ganha, é como você gasta. Porque se você for uma pessoa minimamente produtiva, você vai gerar recursos onde é que você for.
Entendeu? Se você é da agricultura, você vai gerar recurso lá. Se você é do comércio, se você é do real estate, não importa onde você está e o que você faz, você vai gerar recurso. Entendeu? Agora, gerar e gerir são duas coisas diferentes. Exatamente. Parecidas as palavras, né? Mas com função totalmente diferente. Bem diferente. Sim, de forma bem simples e objetiva, a pessoa precisa realmente saber gerir os recursos. Não é? Porque é dali que outras coisas acontecem. Não é? Ali ali é um ponto de partida muito grande. Ou você pode crescer realmente, se estruturar e, né, se aproximar de pessoas que realmente estão também nessa jornada, ou você pode desequilibrar, porque o dinheiro ele é muito frágil, né? Ele fica... Ele não aceita desaforo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que faz com ele. Os números falam e a gente não escuta. Aí o dinheiro fazendo vai ouvir, não? E focar nos problemas. Como assim? Então a pessoa na solução. Exatamente, focar nos problemas. Solução é óbvia, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, as maiores oportunidades que você tem de crescimento em todas as esferas que a gente possa imaginar, ela está nos problemas, nas dificuldades. Porque é dali, quando tem a dificuldade, a gente subentende que teria uma solução, tá? Mas quem conseguiu essa solução? Né? Então, eu acho que a mudança de game está aí, tá? E a gente... olhar as dificuldades e ver que a partir dali você tem possibilidade de melhoria. E eu sempre fazia isso. Eu olhava nas empresas, eu olhava que estava dando eu fazia, tá tudo bem, esse processo deu certo, eu fiz, tá bom, beleza, deu certo, deixa ele lá, vamos começar de trás para frente. Vamos analisar o problema, né? Vamos ver como é que a gente pode criar uma solução. E aí o problema, ele se ramifica de inúmeras formas. Tanto na parte conceitual, óbvio, o que é um problema? O que é um problema? Então, ele é quebrado em inúmeras partes, é um bolo com várias fatias. Então ali você vai tratar aqueles problemas e cada fatia do bolo você pode criar uma oportunidade, você pode criar um negócio, entendeu? E a pessoa que que ama resolver problema é uma pessoa que é bem-vinda em qualquer mesa, cara. É verdade. Porque todo mundo tem uma dor para ser solucionada, né? Desde, enfim, a parte mais humanas, né? Na parte comportamental, na parte de estrutura mesmo, o ser humano está bem psicologicamente, etc. Você fala, eu acho que eu posso te ajudar. Como nos negócios é técnico diretamente, porque se as pessoas, todos os negócios têm problemas. E se as pessoas estão com dificuldade, você chega e fala, pode ser, tá, que eu consiga uma solução para você. Só de você falar, pode ser que eu consiga uma solução para você, aquilo já dá uma alegria tão grande na gente. Não dá? Você fala, nossa, será? Não é assim? Sim. Né? Tudo bem que pessoas usam isso de forma muito estratégica e vendem muito para isso, né? Que bom. Mas é ali que a gente consegue as nossas oportunidades. Eu sempre me meto nesse problema. Os amigos falam, você sai fora, você é doido, você se mete em encrenca, você se mete em problemas. Problemas, você está falando no trabalho. E o problema está aqui, a pessoa corria para lá. Não, cara, vamos lá, tentar resolver. Não é nem para mostrar para os outros, porque é legal você falar assim, tudo tem uma solução. Tudo tem como você tirar aquilo do estágio que está e criar uma metamorfose ali. Tem como você fazer. E aí tem essa satisfação pessoal, porque nem tudo é dinheiro na vida. Tem pessoas que acham que tudo é dinheiro. Não é, cara. Não é. Você tem que ter essa satisfação, esse parabéns, às vezes, de você com você mesmo. Putz, deu certo, eu sou capaz, cara. Nossa, que sensação boa que dá, né? Quando você consegue passar uma barreira ali, você fala, nossa, que bom que eu consegui superar isso. Não é? E isso é muito bom, porque você vai criando gatilhos, enfim, mentais, motivacionais, para você dar o próximo passo, mais um problema. E o crescimento é esse, né? Quanto mais você cresce, os problemas são maiores. Você tem que... Não acaba, não tem fim, não. Gente, detalhe, ele falou focar no problema e não ficar no problema. Também duas palavras. Muito diferente. Eu foquei, achei a solução, direcionei, solucionei e foi embora. Próximo. Ponto. Porque a galera adora falar assim, então eu vou focar aqui com o meu problema de estimação. É isso aí. Exato. Não é isso, não. É um problema, né? É verdade. Aí já é um problema. Deixa eu mandar um recado pro público. E aí, tá gostando? Falei pra vocês. Tava quietinho ali, né? Quem é? Fala, não, quem é o Abimael? Esse ser humano aqui cheio de conteúdo que tá trazendo pra vocês as questões dos problemas e também solução. E ainda ele falou de oportunidade. Vamos falar de uma outra oportunidade que você me apresentou? Caiu no meu colo e eu avaliei que era uma boa oportunidade. Porque eu pensei, fui lá, pesquisei, voltei, falei, será que é? E é. O nosso reality. Onde nós estamos como mentores e onde você me apresentou todo esse projeto maravilhoso. Que eu não podia deixar, né, gente, de falar essa parte maravilhosa pra você. Falamos de oportunidade, falamos de problema, falamos de focar e não ficar. É importante. Gerir, e não gerar. E a gente também agora, na questão do reality, a gente vai gerar também novas oportunidades e fazer você gerir o seu dinheiro.
Ficou confuso esse negócio. Vai pra bom, hein? diva. Era só oportunidade. Ai, gente, o meu... Nós estávamos falando lá das letrinhas, dos disques da vida. O meu I hoje tá... Só lá em cima. Colei com ela, colei com ele. Pronto, só tem que dar nisso. É isso aí. Fala um pouquinho pra gente. Então, esse reality show, além da ideia, né, ele começou lá atrás, até porque acho que toda a conexão, né, quando ela fica um pouco mais perene, ela acaba tendo alguns pontos em comuns, né? Então, me conectei com o Reginaldo lá atrás, tive a oportunidade de conhecê-lo, vi como uma pessoa incrível, como ser humano, né, como chefe de família, tá? E aí eu pude ver que ele era uma pessoa que tinha uma garra diferente também, um cara que, reinventava toda hora, tinha bastante conexão com muita gente, e ele fazia as coisas com alma, sabe? Eu olhei aquilo e falei, cara, eu me identifico porque eu sou assim também. Eu vou pra cima das coisas, vou como se fosse a última oportunidade da minha vida. Então, eu não vou falar se der certo, não, eu vou no máximo, até onde eu falar, cara, realmente exagero todas as possibilidades de sucesso, tá? Mas até isso acontecer, eu vou até o fim. Entendeu? Porque as pessoas ficam muito rasas, muito mediana, o resultado vai ser mediano, né? Ai, se não der, não deu. O que? Se não der, não deu? Deu? Sim, porque sempre você aprende, né? Porque, que nem eu falei, é o processo. Então eu vejo isso, não é o resultado, é o processo. Porque no processo, o resultado, ele pode, quando você chegar até aquele ponto que seria o resultado, muitas coisas mudaram, às vezes, ainda mais se for coisas que elas acontecem ao longo do tempo, né? Então eu acredito muito nisso, né? Não tem como fugir dessa parte mais de visão humana, de experiência de vida, né? Eu acho que, para mim, faz muito sentido isso, né? Então a gente teve essa conexão, lá atrás eu conheci o Reginaldo, né? Eu vi o projeto dele e, cara, bem conheci um pouquinho, me identifiquei com o projeto já uns 2 anos e poucos atrás, 2 anos e pouco atrás. Ajudei na questão de organizar, trazer clientes, estruturar algumas coisas também, tá? E fui me envolvendo, mas paralelamente mantendo os outros negócios acontecendo, né? E aí, recentemente, né, como ele veio do Batalha das Startups, ele criou, desenvolveu o programa, enfim, apresentou durante muitos anos, teve uma passagem muito grande de inúmeros empresários com vários tipos de perfis lá, não só startups, né? Então, assim, eu vi que ele tinha uma experiência muito grande de negócio, eu aprendi muito com ele também, tá? Eu preciso realmente falar isso. Boa parte das coisas que eu tenho aprendido nos últimos anos tem a participação do Reginaldo, tá? Sou muito grato a ele por isso, tá? E esse reality show chama Além da Ideia, né? Então ele criou com qual intuito? Vamos lá, eu observo, se eu estou vendo, assisti outro já, tem um aprendiz também, né? Que, enfim, não estou fazendo merchan deles, mas assim, é legal de ter esse parâmetro, né? O Shark Tank. O que acontece? Cada um tem um propósito do negócio, tá? O dele, o que eu avaliei que seria uma coisa muito interessante? A pessoa vai participar, tá? Do reality, ou seja, um reality de empreendedorismo. Então, assim, as pessoas estão ali e de vários pontos. Tem a pessoa que está com um negócio pequeno, tá? Enfim, está em fase inicial, tem algumas empresas um pouco maiores que estão performando, tem os investidores. Ou seja, é um ambiente de aprendizado mútuo, né? Que eu vejo que a maior parte do nosso aprendizado, talvez, teoricamente, sim, esteja lá na faculdade, no MBA, mas é a prática que traz o resultado, a validação do que você aprendeu. Os certos e errados são lá que eles acontecem, né? E isso daí, fez com que eu olhasse e falei, nossa, que negócio interessante, por quê? A pessoa vai participar do reality, né? Vamos se dizer que na batalha um perdeu, falou, olha, você não está qualificado, ou seja, você não está no momento de performar, você falhou aqui, olha, a sua estratégia não é legal, tal. Não é uma coisa que aquela pessoa só desaparece de cena, tchau, acabou, próximo, roteirização para o próximo. Não, tem a oportunidade de ele entrar na escola de negócio e aprender, porque se ele não está ali naquele estágio que ele estava, ele não estava preparado de repente, né? Para uma mudança de estágio, de nível na empresa dele, quer dizer que estava faltando alguma coisa. Aí ele faz o quê? Vem aqui para a escola e vai aprender o beabá, desde missão e valores, saber o que é um business plan. Tem empresário que não sabe o que é isso. Ele começou na cara e coragem com o dinheiro, começou a ganhar dinheiro, tem gente que tem muito sucesso, e eu olho assim, eu tive o prazer de conhecer alguns caras, falei, pouquíssima instrução técnica, como tiveram sucesso. Cara, que coisa perfeita, sabe? Você só imagina essa pessoa realmente entendendo um pouco de negócio, né? E aí ela vem para cá, aprende, treina, arruma a empresa dela, tá? E de repente volta na próxima temporada numa condição diferente. Fora que nesse ecossistema, meninas, você tem uma oportunidade muito grande ali, não só de fazer negócio, de se posicionar, como alguns que estão ali exatamente para quê? Para chamar a atenção de algum investidor, né? Às vezes a pessoa tem um negócio ali promissor, tal, que está precisando realmente de um incentivo, de um clone, né? E tem os investidores ali que com certeza eles vão estar de olho nas empresas ali para ver se tem possibilidade ali de aportar, desde que ela esteja realmente minimamente preparada para que
receba esse aporte, né? E você, Vera, na condição lá que merecida, tá, de mentora do programa, acho que tem muita competência, tem muita técnica para isso, tenho certeza que você vai colaborar muito, que eu acredito que seja fundamental também, né, expor seu conhecimento, sua experiência de vida lá, e vai ajudar muitas pessoas, né, que estão em um estágio bem menor, tá, ter a oportunidade de aprender, isso é muito importante. Né, porque na faculdade não tem faculdade de empreendedorismo. Ou você é formada tecnicamente em uma determinada área, se você é jornalista, ou você é contabilista, contadora, ou você é advogado, ou você é, sei lá, um delegado, ou seja, tem as profissões são muito específicas. Agora, se aprender de negócios, ou que ensina de negócios, que fala de tudo, a vivência, é nesses ambientes. É num ambiente que você se encontra com outros empresários, independente do nicho de negócio, mas ali tem troca de experiências que são riquíssimas. O que eu aprendi muito com o Vera, muito. Tinha passo que eu ia dar, aí eu conversava com o cara, olha, não sei se seria ideal. E dá os porquê, ideal não, porque eu já fiz e deu errado, ou porque isso daqui tá assim, ou a tendência do mercado, a economia não tá propício, o dólar tá sendo muito arriscado você investir nisso. Cara, isso, obrigado, cara. Se eu teria feito bobagem. Então, assim, nós precisamos nos esforçarmos para estar nesses ambientes. Isso é uma verdadeira escola. E eu já tô com a minha pipoca preparada e minha limonada e o caderno. Sério? Porque eu vou anotar tudo, porque eu vou aprender, vai. Bom, Vou estar assistindo vocês lá e ó, esse daqui, olha, esse é bom para tal cliente, porque a gente tem essa, né? sim. Eu vou assistir desenho e sair com um checklist para os clientes. Isso é bom. Imagina no Além da Ideia, que é realmente um lugar para negócios. É. Então eu já vou sair, cadernão mesmo, para poder anotar tudo. Então assim, eu que sou público, gostaria de parabenizá-los e dizer que estou prontíssima. Você também, né? Prepara sua pipoca. É que eu adoro pipoca e limonada, né? Pipoca e o que você gostar de beber. O caderno e a caneta, ó. E deixa eu falar uma coisa, já tem alguns pitacos aí do programa dentro do canal do YouTube, então a gente está começando a fazer a propagação, a divulgação, fique atento. Estão sabendo aqui praticamente primeira mão. Né, no Boss Mind, mas a gente está com um conteúdo bem bacana que nós já gravamos aí, que vai ser divulgado nas redes sociais, para poder você entender um pouco mais do que nós queremos enquanto mentores, enquanto empresários, enquanto investidores. Lá eu estou como mentora e investidora também. Rapaz, agora fala, isso aqui não é em peso, o conteúdo do Boss Mind. Gente, eu estarei aqui trazendo um conteúdo, lá eu vou absorver e vou compartilhar com vocês com certeza, porque a nossa ideia é fazer você lucrar. O meu influencer? Posso? Fazer você crescer, o seu entorno, ajudar famílias, fazer o seu propósito mesmo valer a pena. Porque às vezes a gente fala, meu propósito é esse, será que vale a pena? A gente vai fazendo essas perguntinhas aí, quem sou eu, né, na vida? Quem sou eu na fila do pão? Você é um empresário com muito sucesso, pode acreditar. Nós já ultrapassamos nosso tempo faz tempo. Gente, que notícia é essa? Assim, não queria ser Já teve Tramontina. quantas vezes, né? Não queria ser Tramontina, não, mas... Já levantaram a cartolina quantas vezes? Aí? Falta 2 minutos, zerou o time. Gente, faz Assim, assim. menos 10. Não, o povo faz assim, coloca lá. Porque, né, não dá pra fazer no som, mas... não acredito. Olha eu aqui. Tá bom, então, tá. Mandaram cortar, gente, mas vou te convidar pra voltar pro próximo. Porque eu quero te falar. Grava de novo. Grava o conteúdo mais um pouco. Muitas histórias, né? Nossa, essa do plantar da avó, nós fazemos no interior. Eu também tenho umas conexões. Fazia assim, é como se fosse uma escavadeira pequenininha. E aí você fazia e a gente vinha atrás. Porque eles iam no caminho, a gente ia concluindo, tampando. Criança? Eu trabalhei muito disso, gente. Ai, faz parte. As calcinhas correndo lá na terra. E é isso mesmo. Ai, Um monte de anticorpos, criando um monte de anticorpos. que Não isso. tinha uma gripe, não tinha renite, não tinha nada. Maravilhoso. Não, isso daí é luxo. Abimael, vamos aproveitar que o povo não botou a gente pra fora ainda. E fala suas redes sociais, onde a gente te encontra, quem é você ali. Fala pro público, vende também seu peixe, né? Criança. Minha rede social é Abimael Bueno, né? Esse é o meu @, né? E assim, não utilizo tanto a rede pessoal, mas estou começando agora a utilizar mais, né? Mais às vezes a dos negócios. Mas enfim, a priori você me encontra ali, né? E nos eventos que vocês vão estar vendo ali, no reality, enfim, outros negócios aí. Gente, vou falar um negócio pra você. Presta
prestar atenção nas pessoas que têm muito, muito, muito sucesso. Elas começaram a mexer nas redes sociais agora. Elas construíram antes o dinheirinho. Sabe lá como que é do Patinhas lá? Do tio Patinhas? Criaram todo aquele, né? O cofrão lá. E agora eu falo, vem nas redes sociais falar. Tô começando a trabalhar nas redes sociais. Por quê? Eles estavam quietinhos. Enquanto nós estávamos quietinhos, estavam fazendo o quê? Produzindo. Prosperando, né? Ah, delícia. Obrigada, viu? Muito obrigada a você, obrigada ao público. Eu espero que você volte mesmo, porque eu achei super interessante. Já fiz vários downloads aqui. Que bom. Pra mim, pra cliente, pra funcionários. É importante. Verdade. Trabalhei bastante com gestão de pessoas também e, é aprendizado demais, cara. Muito bom. Desafiador demais. Isso que a gente tem que reinventar, tem que aprender. Sim. Eu que agradeço a oportunidade de vocês por terem me convidado. Eu tenho que fazer uma observação, né, uma master, né, e agradecer a vocês por essa oportunidade, mas não só para mim, porque pouco tempo atrás era uma oportunidade para um empresário pequeno, que tem muitas pessoas que estão começando agora, ter condição de participar de uma gravação profissional, de um programa de televisão, era coisa muito rara. Hoje vocês conseguem de forma mais acessível, mais social, trazer com que esses empresários consigam vir aqui contar suas histórias, isso é enriquecedor. Então essa oportunidade que vocês criam para muitos, vocês estão de parabéns, tá? Essa iniciativa é muito boa, tem muitos negócios aí que precisam ser falados, que as pessoas às vezes não tinham condição de participar de um programa que é caro, como você vai fazer, imagina, você vai participar de um programa de empreendedorismo, você vai fazer de uma gravação, não era acessível. Então, isso é uma forma, Vera, de você promover o empreendedorismo, trazendo pessoas sérias, com histórias reais, tá? E contando os seus casos, suas experiências, seus erros, né, e seus aprendizados. Então, assim, vocês estão de parabéns, continuem top com esse negócio aí, cara. Obrigada. Agora eu vou contar um negócio pra vocês. Nós estamos fazendo isso desde 2018, você acredita? Quando a gente estava na rádio, na Hora Empreendedora. Primeiro de tudo foi o Hora Empreendedora, que era um programa de TV online. Eu fui participar de uma entrevista, fui dar uma entrevista num programa chamado Vozes Culturais, e aí me chamaram para falar sobre empreendedorismo. Fui. O dono da TV falou assim, gostei, você é comunicativa, você não quer vir apresentar um programa? Diz a Vera, que eu fechei o olho. Fui. E eu acho que deve ter sido a nuvem, sabe? Aquela da imaginação. E aí eu falei, eu quero. Depois que eu falei, eu quero, ele falou, beleza, 2 semanas você começa. Eu falei, mas como é que funciona? Que eu não sei, eu só quero, mas eu não sei como funciona isso. Tive que aprender, nós tivemos, né? Porque aí a Vera veio comigo fazer roteiro, produção, convidar, tudo. Foi 2 semanas para conseguir. Mas ainda assim, a gente tinha aquele pensamento, a gente vai conseguir trazer muitos empreendedores para poder divulgar seus negócios. E você não tem noção de como a gente sofria para levar gente. Não, porque as pessoas falavam assim, eu não consigo te ajudar, posso ir mês que vem? Eu falei, você não vai me ajudar, querida, eu vou estar lá. Eu vou falar da Caleb. Eu tô lá, eu vou falar da Caleb. Então, muitas e muitas vezes, ligar e falar, Vera, cheguei para gravar, a pessoa acabou de me avisar que não vem, corre para cá. Preciso de... E era ao vivo. Aí eu, super bem arrumada. Aqueles vídeos não podem nem aparecer. Você não merece. Que é bom, você faz o que antes e depois. Menino, chegava lá suada, né? Sentava na frente, começou. Tipo, o que nós vamos falar hoje? Porque mudou tudo, né? Mudou tudo que nós vamos falar. Tem prova de storytelling, né? Tem. E aí mudava o tema, ia na hora e ia embora e... Entregava 1 hora de conteúdo. Então, desde 2018, nós convidamos os empresários, empreendedores, para falar do negócio, para alavancar, porque a nossa ideia é desenvolver negócios. Né? Nosso propósito é desenvolver o negócio, desenvolver o empresário, fazer com que as pessoas prosperem. Então, olha, não é de agora, tipo, começou em 2023. Então já vem uma construção. Aí nós fomos para a TV, depois voltamos, fomos para a rádio, voltamos, estivemos na TV aberta também, apresentando o programa de TV aberta. Primeiro com uns 30 segundos, depois um quadro, depois na bancada, e convida. Não desistimos. Nós só encontramos o ponto. O ponto é Boss Minds. Achamos. Tentativa e erro, vamos validar, né? Claro. Vamos validar o processo. Então. Exato, validar. Agora tá fluindo, graças a Deus. Do jeito que a gente sempre quis. Mas é legal, eu participei de alguns podcasts, assim, cada um tem a sua forma de trabalhar. Tem uns que é roteirizado realmente, as perguntas sequenciadas. É por conta do público que eles querem alcançar, beleza. Mas às vezes eu acho que essa forma mais contraída de deixar acontecer, talvez a pessoa ela consiga, de forma mais à vontade, ela até falar de uma forma que as pessoas compreendam, não fica muito técnico, né? E você consegue passar pelos processos inteiros. Então, assim, você sabe que a parte roteirizada, que nós paramos, até no começo a gente tinha pelo menos uma programaçãozinha. Quando a gente saía, quando eu participava de entrevista, eu saía de lá falando assim,
mano, eu não respondi como eu queria responder. Eu não entreguei como eu deveria entregar. As pessoas não vão entender. Eu não devia ter respondido aquela pergunta daquele jeito. Era uma cobrança louca. Aí quando você não faz tudo, você tem um processo de começar e terminar e deixa à vontade, a gente entrega mais e sai daqui satisfeito. Porque fala, eu falei o que eu deveria falar. Eu entreguei o que eu deveria entregar. Acabou. E é mais a nossa cara também. Queria falar outra. Era pra gente finalizar? Ou a gente de começou novo, o podcast? de outra placa. Tá até cuspindo. A segunda fase? É meio Qual é o doido. tema agora? Sensacional. Gente, eu quero agradecer vocês que permaneceram com a gente até agora. E aí fazer aquele convite. Porque de repente você entrou na metade do vídeo. Aqui no final, curta, compartilhe, se inscreva. Pegue esse link. Espalhe para o mundo. É isso aí. Aproveite que nós estamos aqui neste mundo, né? Que nós estávamos falando que parece que a gente veio de outro mundo. Exato. E compartilhe com todo mundo. Exato. Beijo. Beijo, tchau.